Oi, boa tarde, meu nome é Jean. Eu venho aqui falar para você hoje sobre um processo que entendo que é bem importante. Falar sobre traumas e dores emocionais. Cada um de nós passa ao longo da vida por várias situações que são extremamente desafiadoras. Que pode ser uma perda de alguém querido, que morre, que vai embora. Pode ser uma separação, uma frustração intensa, alguma doença. Então são experiências onde a gente é convidado, onde a gente é impelido a entrar em contato com emoções, a sentir emoções extremamente intensas e dolorosas, que muitas vezes a gente prefere evitar, a gente quer esconder e enfiar debaixo do tapete, mas que elas vão ficar ali. Então aprender a lidar com essas emoções é extremamente importante. E é disso que eu quero falar hoje, sobre como lidar com emoções e traumas emocionais. O primeiro ponto é entender que a partir das experiências dolorosas na nossa vida, como eu citei antes, uma perda importante de um parente, de um amigo, isso vai desencadear em mim naturalmente emoções difíceis de acolher, de aceitar de cara, É claro que de uma pessoa para outra isso varia bastante, mas no geral algumas experiências tendem a gerar essa vivência de emoção e de dor intensa. Uma perda, por exemplo. A gente sente tristeza, a gente sente saudade, a gente sente um misto de emoções quando aquele vínculo se rompe. Isso e todo trauma e toda experiência dolorosa, ela muitas vezes está ligada a isso, está ligada a um rompimento muito brusco numa relação, em um processo de vida no qual eu vinha vivendo. Isso gera um rompimento interno de alguma forma assim, que a gente vivencia em forma de emoção, a gente vivencia de forma traumática muitas vezes. Então a gente entende que a violência psicológica ou física também ela pode gerar uma experiência de trauma, uma experiência de abandono também, o estupro, um assalto, uma violência que você sofre dentro ou fora de casa. E outras situações também que a gente pode dizer que são de menores grau, mas a intensidade vai variar muito da percepção de cada pessoa, Por exemplo, uma situação de desqualificação contínua, a rejeição no ambiente, isso somando ao longo do tempo pode gerar uma situação também vivenciada como uma dor intensa, um trauma, Então, todas essas vivências, elas estão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Querendo ou não, elas vão acontecer em algum momento mais ou com mais ou menos intensidade. Então, aprender a lidar com elas é extremamente importante para a gente conseguir ter uma vida um pouco mais fluida e navegar no meio desses desafios todos. Então, o primeiro ponto que eu entendo para a gente conseguir lidar com isso é poder conseguir se familiarizar com as nossas emoções, se familiarizar com as emoções positivas ou negativas, a gente pode colocar assim, aquelas de mais facilidade de aceitação e aquelas que são mais difíceis de aceitar. Como, por exemplo, as vivências traumáticas, como eu citei antes, que vão despertar raiva, às vezes muita raiva, ou muito medo, ou um sentimento de solidão intenso. Então, a gente poder ir se familiarizando com essas emoções e conseguir ficar com elas sem querer fugir delas, sem querer sair correndo, se esconder. Aos poucos poder se conectar e entender que elas fazem parte do fluxo da vida, do processo existencial, que é natural que a gente sinta elas. Então, um pouco que esquecer essa ilusão de querer esquecer os problemas, esquecer uma dor ou esquecer que aquela pessoa me fez aquilo. A gente, claro, não vai ficar o tempo todo cutucando naquilo, no processo terapêutico, por exemplo, mas a gente precisa dar espaço para poder falar sobre aquilo. Porque enquanto a gente não consegue falar sobre algo, quer dizer que aquele algo tem um poder imenso de mobilizar emoções na gente. E mobilizar emoções que vão nos jogar para baixo, que vão nos trazer esse sufocamento ou, de alguma forma, impedir que a gente continue caminhando, Então é importante dar espaço para falar sobre elas. Se familiarizar com essas emoções, para conseguir aos poucos, no processo de transformação, o processo terapêutico vai possibilitar essa transformação
ao longo do tempo, mas eu preciso me permitir entrar em contato com elas. Então, ao longo do tempo, enquanto psicoterapeuta também, né, eu trabalho enquanto psicoterapeuta e arte-terapeuta com essas abordagens de desenvolvimento, de integração, eu fui percebendo que as situações dolorosas, elas vão se configurando como uma ferida interna, às vezes, que a gente precisa, aos poucos, entrar em contato e para ir sanando, para ir sarando, digamos, aquela ferida, a gente precisa ter disposição de cuidar dessa ferida, cuidar dessa dor, dessa vivência traumática, para que aos poucos aquela ferida possa ir cicatrizando, ou possa ir diminuindo a dor que ela gera. Às vezes não é possível cicatrizar totalmente ou tirar totalmente aquela ferida, mas você vai tratando para que aquilo gere cada vez menos dor, cada vez menos sofrimento. Então existem algumas formas de lidar com isso, algumas práticas, né? Para a gente conseguir trabalhar esse trauma e essa dor emocional. Dois dos processos que eu trabalho na minha abordagem é a arte-terapia, que vai trabalhar por meio da expressão com os materiais, né? Com argila, com tinta, colagens, recorte, movimento, música, para ir dando um espaço de você materializar aquilo que é difícil de falar, aquilo que é quase impossível às vezes de tocar por meio da palavra. Então a arte-terapia ela tem essa capacidade de trabalhar por meio da experiência, né? De você ser o criador de uma imagem, forma que vai falar de você, falar das emoções, sem diretamente às vezes falar daquilo. Então, e permitir depois ir ressignificando por meio de contar uma história sobre aquilo que você está criando, que se conecta com aquilo que você sente também, né? Então é uma maneira muito interessante de trabalhar as dores e os traumas. E outra possibilidade também é o processo psicoterapêutico, onde a gente vai criar um espaço seguro e acolhedor para que possa ser trabalhado aos poucos esse conteúdo que está relacionado a experiências e vivências traumáticas, situações dolorosas. E essas emoções elas vão tendo espaço para emergir aos poucos por meio do movimento, da fala, do contato, né, fenomenológico na relação, vai emergindo e a gente pode acolher, aprender a estar presente para conseguir reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido e dando espaço interno, né, para acolher aquilo que precisa ser acolhido, de uma maneira a não julgar, aprendendo a se familiarizar realmente com as emoções e entendendo que a vivência ela acontece a cada momento e a gente tem essa possibilidade de se atualizar nesse momento presente, né? Então, sobretudo a capacidade de presença, a capacidade de estar aqui agora, realmente nessa relação e consigo mesmo também, na relação com o outro, na relação consigo, com as próprias emoções, para conseguir acolher, para conseguir dar espaço, né, e criar esse espaço realmente. E uma outra possibilidade, além disso também, além da arte-terapia, da meditação, são os processos meditativos, né? Hoje em dia se fala muito no mindfulness. No processo terapêutico a gente também trabalha essa capacidade de presença, né? Não tão diretamente com a meditação, mas se utilizando desse conhecimento, da capacidade fenomenológica que a gente tem de presença, de desenvolver essa habilidade de ficar nesse momento, de conseguir se situar nesse momento para poder perceber as sensações do corpo, perceber as sensações que brotam a cada instante, perceber as emoções que estão conectadas com essas sensações e aceitá-las, né? Conseguir aceitá-las a partir disso. Então é isso. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês gostem do vídeo. A gente se encontra por aqui numa próxima. Fiquem bem e até mais.